5, de 1 a 13. Ao longo do jejum nós olhamos intencionalmente para Jesus. Ao longo do jejum nós sondamos nosso coração, nós recuperamos o óleo sobre as nossas lâmpadas. E hoje eu quero falar justamente de uma dessas parábolas que apontam para a volta do Senhor e também tem tudo a ver com esse movimento de jejum que nós estamos encerrando hoje. E a palavra do Senhor nos fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque senão então vai faltar óleo para nós, como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou um noivo, e aquelas que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Amém, Jesus? Nessa noite nós pedimos que o nosso coração seja aberto, Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, esses dias finais que antecedem a Tua vinda, o nosso coração precisa ser despertado. Então, desperta o nosso coração, Senhor. Tira de nós toda a distração sobre nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, tudo aquilo que pode ou quer roubar o lugar da Tua presença. Jesus, nessa noite nós abrimos nosso coração e nossa mente para ouvir a Tua voz e com alegria te obedecer, Senhor, com alegria te ouvir e entender o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Oramos também pelas nossas crianças que estão sendo ali ministradas, ó Pai, que elas sejam essas crianças e adolescentes ou jovens, ó Pai, que amem a Tua presença. Nós oramos pelas gerações dessa casa que tem sido ministrados todos os sábados à noite, todos os domingos à noite, ó Pai, que haja a Tua graça sobre eles, guardando e os protegendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto é um texto que, se você gosta de estudar a Bíblia, é um texto de escatologia, quer dizer, o estudo sobre a volta de Jesus. Mas nessa noite eu não quero apenas falar sobre um contexto, eu não vou declarar que dia que Jesus vai voltar, não vamos fazer nenhuma previsão a respeito disso, mas eu quero despertar o teu coração, que nós precisamos ser essa igreja separada, preparada. Se você olhar ali para Mateus 25, você vai ver 3 parábolas. A primeira é sobre as 10 virgens, que fala sobre vigilância. Logo em seguida fala sobre a parábola dos talentos, que fala sobre fidelidade, sobre diligência. E encerra Mateus 25 com Jesus comparando as ovelhas e os bodes, quer dizer, uma separação final. Tudo vai convergindo para esse lugar. E nessa noite, a palavra que o Senhor tem para nós, que é a noiva que persevera unida, mantenha as suas lâmpadas acesas até o final. Eu tenho a plena convicção nesses dias que nós estamos sendo acordados, que nós somos despertados. E esse movimento de jejum, o nome de Jesus, que não acabe hoje, mas que todos os dias você comece a buscar intensamente. Essas últimas quartas-feiras, 3 quartas-feiras, nós, como eram os homens apenas que estavam vindo pela manhã e estava sendo tão bom, e nós estávamos conversando. Então, a partir de abril, toda a primeira quarta-feira do mês, você, homem, você tem um desafio, você é um sacerdote da tua casa, então eu quero te convocar, já estou te avisando com 15 dias de antecedência, toda primeira quarta-feira do mês, você, homem, tem um compromisso com o Senhor, 6 horas da manhã, nós estaremos aqui,
enchendo as taças, estaremos aqui enchendo esse lugar com uma atmosfera de adoração. Você seja despertado para ser um homem valente sobre a tua casa e sobre os teus negócios, amém? A pastora também vai estar fazendo movimentos todos os meses com você, mulher, e nós queremos ser essa igreja que busca o óleo na presença do Senhor, que mantém as nossas lâmpadas acesas, que entende o tempo que o Senhor está nos chamando. Sabe, queridos, nessa parábola eu quero te convidar a você estar desperto, que você esteja desejando esse último dia, esse dia que o noivo volta para buscar a sua noiva. Eu quero te convidar nesse dia para que você comece a intensificar a tua oração e falar: ora vem, Senhor Jesus, a tua noiva te espera, a tua noiva te deseja, desejamos estar com o Senhor um dia, mas enquanto esse dia maravilhoso e ao mesmo tempo temível não acontece, nós queremos estar unidos, mantendo as nossas lâmpadas acesas até o final. Repete comigo: eu faço parte. Mas fala com verdade, enche o peito e fala com convicção: eu faço parte de uma igreja unida, que persevera e que mantém as suas lâmpadas acesas até o fim. Amém, queridos? Essa é a certeza que nós precisamos ter, essa é a convicção que um dia haverá esse casamento do noivo com a sua noiva. E ali fala, que então, o versículo 1, então o reino dos céus será semelhante a isso. Jesus parte de um pressuposto que todos entendiam, que o noivado, o casamento era uma sequência de 3 etapas. Primeiro havia um compromisso entre os pais dos noivos. Logo em seguida havia o noivado e pouco depois havia o casamento, onde o noivo tinha festa junto com os seus amigos e a noiva tinha a festa junto com as suas amigas, e num cortejo, numa alegria, o noivo ia buscar a noiva. E é isso que nós esperamos, esse dia onde o noivo virá nos buscar, amém, queridos? E é nesse contexto de um casamento natural que Jesus fala: o reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus, nosso andar com Jesus tem que ser semelhante às nossas práticas cotidianas. Não é nada de diferente, mas pelo contrário, eu e você somos convidados a olhar para as nossas práticas, para as nossas vivências do dia a dia, e você fala assim: o reino de Deus, aquilo que está na Bíblia, é semelhante a isso. Nós nos reunimos em célula. O reino de Deus é semelhante a isso, aos movimentos de oração e jejum. O reino de Deus é semelhante a isso, nós estarmos juntos, orando, adorando o nome do Senhor, amém? Fazendo com que Jesus seja acessível a todos. E esse lugar que o noivo, Jesus, ele fala, e ele separa nessa parábola em 2 partes, em 2 grupos, 5 sábias e 5 insensatas. É interessante que Jesus jamais faz acepção de pessoas. Ele não pergunta o teu grau social, ele não pergunta a tua escolaridade, ele nunca rejeitou as mulheres. Pelo contrário, ele sempre amou a todos e todos tiveram sempre um lugar na mesa do Pai. Você vê Jesus se reunindo com pessoas do alto escalão e com pessoas totalmente desprezadas. E esse é o mesmo Jesus que nós amamos hoje. Mas é interessante que ali ele se separa, não como uma divisão, mas é uma separação, não como um é melhor do que o outro, mas um alerta para eu e você. É interessante que aparentemente, se você olhasse de fora, eram 10 mulheres iguais, que tinham 2 características iguais. Ambas eram virgens, separadas, quer dizer, seladas pelo Cordeiro, quer dizer, que um dia tiveram a salvação. E todas tinham uma lâmpada. Todas tinham tido já um compromisso, um contexto, todas já tinham tido uma experiência com o Espírito Santo, que é esse lugar onde nós recebemos esse óleo de unção, de autoridade, esse lugar que vem do Senhor para que seja derramado. E é interessante que todas, olhando de longe, tinham as mesmas características, quer dizer, todas conviviam na mesma igreja, todas serviam talvez na igreja, todos tinham essas boas intenções, mas Jesus começa a olhar os corações, Jesus começa a olhar além das figuras, além das máscaras, além das primeiras impressões. E é interessante que ao longo de o Novo Testamento em especial, você vê que Jesus falando sobre o joio e sobre o trigo, falando sobre a parábola do semeador, onde ele fala os diferentes tipos de solo.
e é um cuidado que nós precisamos ter, de nós estarmos na igreja, nós amarmos ao Senhor e temos nossos corações totalmente moldados pelo Senhor, que os nossos corações sejam realmente corações que se converteram verdadeiramente. Sabe, queridos, muitas vezes é fácil, talvez você que conhece o Jesus há muito tempo, viver numa capa de religiosidade. Você sabe falar aquilo que agrada, você conhece a Bíblia, você tem características da noiva, mas em algum momento você pode se perder, e é esse o lugar que nós precisamos estar, que é na igreja do Senhor, que é abrindo o nosso coração, que é estando vulnerável na presença do Senhor e falando: Senhor, parece que meu óleo está acabando, Senhor, eu estou passando por uma tribulação, eu não consigo mais orar, Jesus, eu preciso desse lugar, meu líder, meu pastor, olha, está acontecendo algo na minha vida, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais jejuar, me ajuda, ora comigo, me dá uma direção. E é esse o lugar onde nós mantemos os nossos corações acesos. Sabe, queridos, Deus nos chama para ter uma linguagem de relacionamento, de amor, de cuidado, mas nós também fomos chamados para ser uma igreja unida, com um propósito só, com uma direção apenas. Entende, queridos? Que ali você vê que é um grupo. Era um grupo de 10 e ao mesmo tempo eram 5 para um lado e 5 para o outro. E se você for lá para Apocalipse 19, de 5 a 9, fala assim: e do trono vem uma voz que dizia: louvem ao nosso Deus todos os servos, todos que o temem, pequenos e grandes. Em seguida ouvi outra vez, semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas no mar, como o som violento de trovão, dizendo: aleluia, pois o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Alegremo-nos, exultemo-nos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos de um povo santo. E o anjo me disse: escreva isso, felizes são os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, queridos, nós precisamos nos alegrar, nos exultar quando a gente fala que Jesus está voltando. Humanamente a gente fala assim: mas vai ter tribulação, eu vou ser perseguido, talvez a minha carne morra nesse processo, mas o nosso espírito precisa ser vivificado e falando: glória a Deus, aleluia, bendito é o que vem em nome do Senhor, amém? Nós precisamos desejar esse lugar, aleluia, aleluia. E é interessante que fala assim: felizes são os que são convidados, é um plural, porque o dia que Jesus voltará para nos buscar, Ele não vai buscar indivíduos separados, isolados, mas Ele voltará para buscar uma noiva apenas, adornada, separada. E é isso que nós precisamos buscar, queridos: um só coração, uma só visão, uma só forma de agir, de falar, de nos posicionar. Sabe, queridos, quarta-feira, todas as quartas-feiras, Deus tem falado tanto aos nossos corações, amém, queridos? E eu quero te motivar, eu quero te encorajar, mesmo que você chegue atrasado, mesmo que você tenha que sair mais cedo por causa de trabalho, de faculdade. Participe, queridos, tem sido tão especial. Quarta-feira passada nós cantamos uma canção e Deus me deu uma visão muito forte de uma fogueira muito grande. E lá a visão que Deus me falou muito claro, que um graveto apenas, ele não pega, o fogo acaba se perdendo, mas quando esses gravetos são unidos, eles se tornam uma fogueira. Quando indivíduos unidos se tornam um movimento, uma igreja que queima na presença do Senhor, que um ajuda o outro, que um encoraja o outro, que um fortalece a vida do outro, para que a gente não se esfrie na nossa caminhada. E é por isso que eu quero te convidar, se você ainda não faz parte de uma célula, faça parte, que é esse lugar para você ser amado, esse lugar para você se tornar parte, para que você seja curado e potencializado, amém, queridos? É esse lugar quando a igreja entende que nós somos a noiva de Cristo.
nós andamos juntos, debaixo de uma cobertura espiritual. Nós nos preparamos juntos, como um jejum coletivo que nós tivemos, com reuniões de oração, com células e com cultos. Nós cuidamos uns dos outros, pastoreando o coração, mas também permitindo que o nosso coração seja vulnerável e que a gente declara, como nós declaramos quarta-feiras, nós não vamos parar, nós vamos gastar os nossos dias na presença do Senhor até que Ele volte, amém, queridos? Porque Jesus, de novo, Ele não vai buscar indivíduos, Ele não vai buscar uma noiva dividida, nem rasgada, nem brigada, Ele quer uma noiva unida, e por isso que nós vemos que isso é um espírito que ronda as igrejas, desde o Novo Testamento, quando a igreja começa, né, até a volta do Senhor. A intenção do diabo é levantar espíritos contra a igreja, para trazer divisões, para trazerem mentiras, para falarem contra a palavra do Senhor, queridos. E nesse lugar, eu e você precisamos nos posicionar, eu e você precisamos escolher qual banquete nós queremos cear, se é o banquete do Cordeiro ou se é o banquete das trevas, amém, querido? É esse lugar que nós precisamos nos posicionar, sabe? Esse ano não é à toa que foi dado aos nossos pastores, e nós, como igrejas aliançadas, estamos falando sobre a luz da presença, e fala: feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz da sua presença. Então, quando Deus nos chama para sair das trevas para a preciosa luz, quando Deus nos chama para estar nesse lugar, precisa haver um lugar de alegria, um lugar de unidade, esse lugar de entender que é esse lugar que eu e você mantemos as nossas lâmpadas acesas, amém, queridos? A segunda verdade nessa noite: todos têm lâmpadas, mas nem todos têm azeite. Versículos 2 a 5, e fala assim: 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram consigo óleo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormecidas. Então, de novo, todas eram virgens, quer dizer, todas tinham um selo do Senhor sobre as suas vidas, todas tinham a lamparina, quer dizer, já tiveram uma experiência com o Espírito Santo, mas todas saem ao encontro do noivo, quer dizer, todos entenderam que é um chamado alegre de louvar ao Senhor, de congregar, de fazer parte da igreja do Senhor. E também fala que todas adormeceram, porque a espera é longa. E quantas vezes nós desanimamos, quantas vezes nós adormecemos no processo, e esse é o papel da igreja do Senhor, de animar, de acordar, de despertar uns aos outros, de você falar assim: não, meu irmão, vamos junto, não desiste da célula, não desiste da caminhada com o Senhor, amém, queridos? É esse lugar onde aparentemente todos são iguais, mas pelo Senhor nós entendemos que nós queremos ser aquela igreja prudente, essa igreja sensata, essa igreja sábia, essa igreja dos últimos dias, meus queridos. E sabe qual que é a diferença entre as que levaram apenas as lamparinas e aquelas que levaram um pouco a mais, um peso a mais? As imprudentes têm lâmpadas, quer dizer, elas não precisam de reserva, elas não querem carregar nada além do que é obrigado. Elas fazem tudo bonito, tudo perfeito, mas não. Você me chamou para ler um versículo, eu vou ler um versículo. Você me chamou para cuidar para estar numa escala. Pegar um papel que está no chão não é o meu papel. Tem alguém que vai fazer, tem um chiclete jogado no chão, né? Eu não posso pegar, porque tem gente que cuida da limpeza. E quando eu entendo que eu faço parte de um corpo, quando eu entendo que Deus me chamou para servir ao noivo, mas também servir ao corpo de Cristo, eu entendo que eu posso fazer um pouco mais, eu posso carregar um peso a mais, eu posso jejuar um pouco mais, eu posso orar um pouco mais, eu posso chegar um pouco antes na igreja, eu posso me envolver em oração, amém, queridos? Você entende o que eu estou falando? Eu entendo que eu posso servir ao meu próximo um pouco mais, eu entendo que eu tenho que fazer algo mais, eu não faço apenas aquilo que está na lei, mas eu faço aquilo que vai fazer com que o coração de Deus tenha prazer. Mesmo que nesse processo eu tenha que carregar um peso a mais, mesmo que nesse processo eu tenha que
falar um pouco mais, amar um pouco mais, ofertar um pouco mais, me doar um pouco mais. É esse lugar que eu vou entendendo que eu não, que não me importa carregar um pouco mais. Vale a pena, porque o noivo se aproxima e eu vou permanecer com minhas lâmpadas acesas até que ele volte. Romanos 1, 16 a 17 fala assim: pois eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Em outras versões, pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o que são poder de Deus em ação para salvar a todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios, que somos nós. As boas novas, quer dizer, o evangelho, revelam como Deus nos declara justo diante deles, o que no começo ao fim é algo que se dá porque você é bom, dá porque você faz parte da melhor igreja de Rolândia, embora a gente vai falar que nós fazemos, mas não, é porque é pela fé. Repete comigo: pela fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Você e eu viveremos pela fé. Nós não andaremos como anda esse mundo, nós andaremos pela fé. E esse azeite espiritual, esse comunhão com o Espírito Santo é algo que você não pode transferir para ninguém, é algo que você precisa buscar, é algo que é um processo que você precisa ter na presença do Senhor, investindo tempo, investindo dedicação nesse lugar, né? É algo que não dá para a gente transferir, mas é algo que nós entendemos que é a graça redentora de Cristo sobre a tua vida, mas também um lugar, um posicionamento de nós sermos intencionais no Espírito, na comunhão com o Espírito Santo. Amém, queridos? Sabe, enquanto eu estudava esse texto vem queimando o meu coração ao longo da semana inteira. Sabe, quantas pessoas têm uma lâmpada bonita, mas um depósito vazio? Quantas vezes? E eu não estou falando para você olhar para os outros, estou falando para você olhar para si mesmo. Nessa noite, a reflexão é para você, é para mim, é para nós, igreja do Senhor, amém? Quantas vezes nós estamos nos preocupando tanto com a aparência da lâmpada, mas esquecendo que o nosso lugar de honra é estar aos pés do Senhor, o nosso lugar de glória. Não existe nada melhor do que estar aos pés do nosso amado, amando a presença do Senhor, chorando aos seus pés. Não há nenhum lugar mais vitorioso que você e eu podemos estar do que estar aos pés do nosso amado. Lá em Romanos 8, de 9 a 10 fala: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se não tem o Espírito de Cristo, a Ele não pertence. Então, por isso que é importante nós sermos, não apenas receber Jesus, mas continuar mantendo vivo o Espírito Santo dentro de mim e dentro de você, porque a noiva separada, a noiva que vai ter um dia as bodas do Cordeiro, ela não se preocupa, não se contenta apenas com a aparência, ela se importa com o secreto, com aquilo que ninguém vê, com as atitudes que você tem quando ninguém está vendo, as tuas falas, os teus pensamentos, os teus sentimentos, quando ninguém está vendo, quando o teu líder não está perto, quando o teu marido, tua esposa não estão perto, quando o teu pai não está perto, quando o teu pastor não está perto. É nesse lugar que você escolhe coletar o azeite da presença do Senhor, ou você perder um lugar de intimidade na presença do Senhor. Sabe, queridos, uma igreja, quando vive em unidade verdadeira, ela não se conforma com uma espiritualidade de fachada, nem aceite que fale mal da sua casa espiritual. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos aquelas pessoas que vão em casamentos, né, e ficam falando: ai, a noiva, vestido da noiva, que absurdo, eu no lugar dela, né, não é? Sim ou não? Né? Quantas pessoas ficam no casamento falando tão mal do vestido da noiva, da maquiagem da noiva, do não sei o que da noiva, da postura da música da noiva? Meu querido, minha querida, quem tem que amar a noiva, quem tem que achar a noiva bonita é o noivo. Presta atenção comigo, quem precisa achar a noiva bonita
É o noivo. Quem vai dizer se a noiva está pronta ou não é o noivo. Quem vai declarar se a noiva é separada ou não é o noivo. Quem vai declarar qual é a régua de santidade é o noivo e não somos nós. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem uma péssima prática de falar mal do teu irmão, de você falar mal da noiva, não tem como você ser amiga do noivo e não falar bem da noiva. Não tem como ser meu amigo se falar mal da minha esposa. Você, homem, devia ter essa mesma postura. Não tem como alguém ser teu amigo se falar mal da tua esposa ou da tua casa. Amém, queridos? É por isso que os valentes precisam se levantar. Você, mulher, não tem como alguém ser tua amiga se fala mal do teu marido ou mal da tua casa. Nós não podemos nos sentar nessas mesas de corrupção moral, de palavras torpes, de coisas que não são fundamentadas na palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala, quando vocês falarem, falem em salmos e hinos e cânticos espirituais. Esse é o propósito quando nós precisamos nos reunir, é exaltar a Cristo, é exaltar a noiva, é separar uma noiva adornada que espera com urgência e com prazer a volta do seu amado. E é esse lugar que eu e você precisamos estar intencionalmente, queridos. É esse lugar quando nós estamos, sabe por quê? Porque isso é uma estratégia do diabo que ronda as igrejas, porque enquanto você está falando mal da noiva, você está falando mal do não sei o que, você está falando do pastor, você está falando do líder, vidas estão indo para o inferno. E Satanás está fazendo assim, ó, muito bom, parabéns, você está sendo meu agente na terra. E é esse o lugar que eu preciso me posicionar. Pessoas, famílias estão indo para o inferno e eu vou sacar essas pessoas do inferno. Pessoas estão indo para o inferno e há uma urgência espiritual de nós nos unirmos e tirar as pessoas do inferno. Há uma urgência espiritual, meus amados irmãos. Guerras e rumores de guerra. Abra os teus jornais. Abra as manchetes, abra as suas redes sociais e veja, o rei está voltando e eu e você precisamos tirar o máximo de pessoas do inferno. Quando você vê cadeiras vazias na igreja, quando você vê cadeiras vazias na célula, você tem que ter um senso de urgência e falar, da próxima semana essa pessoa vai estar aqui, da próxima semana meu filho, meu marido, meu parente, meu vizinho sentará nessa cadeira e ouvirá o amor do Senhor. Amém, queridos? Esse lugar, um senso de urgência, precisa invadir o teu e o meu coração, mas somente uma igreja que persevera unida vai conseguir manter as suas lâmpadas acesas, esperando a volta do Senhor. E é interessante que a gente fala tanto sobre o anticristo, o anticristo, o anticristo. Em 1 João 2, se você for olhar, fala assim, ao anticristo, ao espírito do anticristo. E o versículo fala no versículo 18 e 19, 1 João 2, fala assim, filhinhos, chegou a hora final, vocês ouviram que o anticristo está por vir, né? Isso, né? Nunca foi tão próximo quanto está hoje, e muitos anticristos já apareceram, por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Palavra de Deus. E eu como pastor preciso alertar a igreja. Eu como pastor preciso dizer aquilo que diz a palavra de Deus. Ou é com Deus, ou é contra Deus. Semana passada nós ouvimos uma palavra tremenda do pastor Trajano. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meus queridos, a gente precisa se posicionar. O inferno está posicionado. O inferno intencionalmente quer roubar os nossos filhos por desenhos, redes sociais, brincadeiras bobas. E nós estamos só olhando. Está na hora de você ser despertado, igreja do Senhor, igreja Siloé, como anjo dessa igreja, eu preciso alertar você. Esse é meu papel pastoral não é te chamar a atenção apenas quando você estiver pecando. Meu chamado pastoral é pastorear as ovelhas que Cristo tem nos confiado, e é esse lugar eu estou chamando a tua atenção, igreja Siloé. Não se desvie
do caminho. Não dê ouvidos ao diabo, não dê ouvidos àquilo que fere a palavra de Deus. Meu papel é pastorear, meu papel é conduzir, meu papel é amar, mas também a palavra de Deus fala em Salmos 23, que a vara e o cajado, quer dizer, a direção e a correção do Senhor me protege, e esse é meu papel como pastor, e é o papel de cada líder dessa casa, amar, corrigir, pastorear cada uma das pessoas, porque é um lugar que nossas lâmpadas precisam estar acesas, esse lugar de unidade, de amor, de confronto, de cuidado mútuo. E por quê? Porque é um lugar de fofoca, de intrigas, de aparências, é esse lugar que a nossa lâmpada vai se apagando. O cristão prudente abre o seu coração, ele pede ajuda e também permite ser confrontado. Em dias onde fala que você tem direito de ser quem você é, a palavra de Deus fala que não, você é filho de Deus, você é separado por Deus. A Bíblia diz quem é a tua identidade e nada nem ninguém poderá roubar esse lugar. Sabe, queridos, esse lugar onde nós não esquecemos da aparência da lâmpada, a aparência nossa, mas nós olhamos para Cristo e queremos fazer com que Ele seja conhecido. Sabe, porque o grito da meia-noite vai chegar, e é nesse lugar que tudo será revelado. Os versículos 10 em diante, 6 a 10, mas à meia-noite ouve-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas, e as imprudentes disseram aos prudentes, deem-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque nos vai faltar tanto óleo para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem, compre óleo para vocês. E saindo para elas para comprar, chegou o noivo. E depois a gente vai continuar lendo. Queridos, o noivo demorou. Nós estamos esperando e nós achamos que o noivo vai demorar, mas a cada dia nós estamos um dia mais perto. Eis o noivo, esse é o som que eu e você precisamos desejar. Eis o noivo se aproxima. E sabe, enquanto eu lia esse texto, eu li um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu gosto muito dele, e ele falou assim, que a chegada do noivo não representou alegria para as tolas, mas sim um desespero. Se Jesus voltar hoje, isso te dá alegria ou te dá desespero? Se você ouvir a trombeta da volta do noivo, anunciando, eis o noivo, você é aquela noiva que vai falar assim, sim, Jesus, eu tenho me tornado fiel, sim, Jesus, eu sou imperfeito, sim, Jesus, eu sou falho, mas eu tenho tentado me permanecer fiel. Ou será que você vai ficar apavorado? Porque nesse dia vai ser revelado verdades e mentiras, o joio e o trigo. Precisa haver uma alegria dos nossos corações, precisa haver uma gratidão dos nossos corações. Efésios 5 fala assim, mas todas as coisas são reprovadas à luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, porque o que se diz, desperte você que está dormindo e levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado na maneira como vocês vivam, não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, que os dias são maus. Por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, do Senhor. Se Jesus voltar hoje, você se alegra ou vai atrapalhar os teus planos? E esse lugar, todas se levantam no susto, todas se levantam acordando, desesperadas. As nossas lâmpadas estão se apagando, as nossas lâmpadas estão se apagando. Querido, amado filho dessa casa, em nome de Jesus, eu quero estar olhando para hoje para dezenas de lâmpadas que vão ter um reservatório a mais. Eu quero estar orando para dezenas de famílias que vão desejar carregar um peso a mais de óleo, um peso a mais de oração, um fardo a mais de compromisso com o Senhor. E é interessante que se você for olhar, você fala assim, mas as outras podiam dar. É egoísmo da parte delas, não é egoísmo, é princípio espiritual. Azeite é um processo de esmagar, é um processo demorado que precisa acontecer.
E só você pode fazer, só você pode passar por esse processo, para que o azeite venha sobre você, para que a revelação do Espírito Santo venha sobre você e sobre a tua casa. Não tem como eu dar, por mais que eu ame os meus filhos e minha esposa, daria minha vida por eles, eu não posso nem por eles. Não tem como entrar no céu por procuração, não tem como meus filhos não vão chegar um dia perante Deus, eu sou filho do pastor, não. Jesus vai perguntar o quê? Teu nome está escrito no livro da vida? Tá, então entra para o gozo do teu Senhor. Então, meus queridos, nós precisamos estar despertos, contentes, entendendo isso, sabe? A igreja pode te amar, te sustentar, orar por você, mas ninguém pode crer por você, se arrepender por você, obedecer por você. A graça salvadora é uma dádiva pessoal e intransferível. Ninguém entra no céu por procuração. Queridos, esse texto traz um alerta: ou você tem azeite ou não tem. Não tem meio termo, não tem atalho, não tem como fazer algo rapidinho, não tem como pedir para o outro fazer. Sabe, na escola, que sempre tem um amigo mais inteligente, que você sempre talvez pediu para alguém fazer teu trabalho, te ajudar nas coisas? Para esse momento não tem. Ou é você, ou é você. A graça do Senhor é sobre você. Não existe atalho para um caráter transformado. Não existe atalho para intimidade com o Espírito Santo. Sabe, você não tem como... Você pode até nessa terra tentar encurtar os caminhos, fazer de outras coisas, mas você pode fugir do quebrantamento, do confronto, de mudar de igreja, mudar de cidade, esquecer tudo, mas você não pode enganar a próprio Deus. E é esse o lugar, queridos, porque o azeite se gera no lugar de trituração, um lugar de esmago, um lugar de sofrimento, um lugar que gasta tempo. E é esse o lugar que eu quero, como pastor dessa igreja, falar: você vai passar por isso, e você vai ser ajudado, e você não vai desistir do processo, e você vai ver o óleo do Senhor descendo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sendo espalhado, e você vai declarar: há azeite na minha casa, há azeite na minha vida, há azeite, há presença de Deus sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Queridos, sabe, no mundo tão rápido, no mundo de fast food, a gente precisa entender que alguns processos precisam ser vividos. E é interessante que outras fontes também podem produzir fogo, mas tem fogo que cheira mal perante o Senhor. Se você ler depois, eu não tenho tempo nessa noite de falar, mas leia, por favor, Levítico 10, fala sobre Nadab e Abiú, eram filhos de Abrão, profeta, de Arão, perdão, eram profetas, e eles tiveram um momento que eles decidiram pegar um fogo estranho e ir para a presença do Senhor, e fala que o Senhor os fulminou imediatamente. Não é que eles não tinham fogo, eles tinham fogo. Não é que eles não podiam, eles eram sacerdotes, mas Deus não pediu para eles fazerem aquilo e houve a desobediência. A motivação era errada. Sabe, há tantos óleos que muitos usam para tentar manter uma aparência, um óleo da performance religiosa, para eu orar, para eu pensar, para eu falar tudo bonito, para as pessoas me verem com cara de crente. Tem um óleo da emoção, que eu oro, que eu me arrependo, que eu venho nos apelos, que eu choro nos aconselhamentos, mas levanto e eu continuo vivendo a mesma vida. Há um óleo da crítica e da rebeldia, que eu me alimento de ficar falando mal, de contenda, de fofoca, de confusão. Tudo isso pode produzir fogo por um tempo, mas o fogo terá um cheiro desagradável, será uma fumaça tóxica. Fuja de tudo que não é do Senhor. Que as tuas lâmpadas estejam acesas. Sabe, queridos, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, quanto mais nós adoramos o Senhor, quanto mais nós conhecemos Jesus, quanto mais nós conhecemos a voz do noivo, mais nós vamos falar: isso é azeite, isso é piche. Isso é a presença do Senhor, isso tem um cheiro agradável, isso tem um sabor agradável, porque é a presença do Senhor. Mas isso daqui não é do Senhor. Pode parecer óleo, mas tem um cheiro estranho. Pode parecer que é fogo, mas não vem, sabe? Que você consiga falar: isso é fogo de Deus. Isso daqui é só mágoa, rancor queimando. Que nós consigamos ser separados nesse dia, meus queridos. Que haja um aroma toda vez que você levantar a tua voz, toda vez que você dobrar o teu joelho, que saia do teu coração um altar de um aroma agradável ao Senhor. Que haja esse lugar, porque a meia-noite chegará para todos nós. Vai chegar para todos nós, e qual fogo estará queimando. E o último ponto é: hoje é o dia de você e eu buscarmos azeite. E fala assim, o noivo respondeu, né, em versículo 12,
mas em verdade lhes digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Hoje uma porta está aberta, as portas do céu estão abertas, a porta de arrependimento está aberta, a porta para buscar azeite está aberta. Noiva do Senhor, hoje a porta ainda está aberta, hoje você ainda pode começar esse processo, porque em breve essa porta se fechará, ela não vai abrir. E nós precisamos ser o que não apenas buscar para nós, mas falar, vamos, você está dormindo, acorda, ainda dá tempo, acorda, não desiste, eu quero te ajudar, não desiste, meu irmão, não dorme no ponto, meu irmão, vamos lá, vamos juntos, o pessoal do louvor já pode vir, por gentileza, e a gente vai começar a amar as pessoas, e você vai falar para o Senhor, e você vai conhecer essa voz, né? Porque a palavra de Deus nos fala o que? Em João 10, 27 a 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Queridos, é esse lugar que nós seremos essa igreja que vai pregar o arrependimento. Nós seremos essa igreja dos últimos dias que vai chamar você para ter uma fé real, uma fé ativa, que você declare, né, que você comece a se posicionar em restauração dos seus relacionamentos, que você a partir de hoje comece a amar o noivo e amar a noiva, que você faz parte, que você vai ajudar a coroar a Cristo, que você vai continuar adornando a Cristo, que você vai ajudar a manter essa lâmpada acesa, queridos. E esse lugar, nesse dia que nós estamos encerrando os 21 dias de jejum, Jesus está te perguntando, como está a tua lâmpada? Que óleo que tem dentro da tua lâmpada? Tem reserva na tua lâmpada? E ao mesmo tempo nos fala como igreja, qual é o corpo, qual que é esse lugar coletivo que nós estamos preparando? Nós fazemos parte da igreja sábia, que tem um peso de oração, que não se importa em gastar um tempo a mais do Senhor, que não se importa em carregar um peso extra na presença do Senhor. Talvez você vai ter que gastar um peso extra nesses últimos dias orando, intercedendo pela tua família, pelos seus familiares. De novo, eu quero te incomodar, meus queridos, não fique tranquilo em olhar uma cadeira vazia do teu lado, uma cadeira vazia na célula, e você vai declarar que essas cadeiras já têm um nome. Jesus já tem filhos que vão se sentar em cada um desse lugar. Queria te convidar a você ficar em pé e começa a lembrar de pessoas que já amaram a presença de Deus, pessoas que talvez nessa noite, ao longo dessa semana, você tem falado do amor de Deus, e começa a falar, Senhor Jesus, ajuda, aumenta sobre mim a tua graça, Jesus, aumenta sobre mim a tua visitação, Jesus. Eu quero fazer parte dessa igreja unida, dessa igreja separada, mas eu também me ajuda a olhar para perto de mim, me ajuda também a amar pessoas, a servir pessoas, me ajuda também, Senhor, a ser conhecido como alguém fiel, que ama, que perdoa, que entende, sabe, queridos? Eu sinto que hoje é um dia. 15 dias atrás o pastor Rudy orou, fez uma palavra, se você não ouviu essa palavra, sobre perdão. E sabe, uma coisa que ecoou muito no meu coração, que tem ecoado nesses 15 dias. O pastor Rudy vai fazer 80 anos, dia 17 de setembro desse ano. E ele falou uma palavra que eu, como filho, eu posso comprovar isso. E ele falou assim, olha, eu chego aos quase 80 anos, sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor e olhando para Jesus. Quero te convidar que esse dia, se há falta de perdão no teu coração, que você libere. Diminui as luzes para mim, por favor. Fecha os seus olhos e começa a olhar para você nessa noite. Talvez hoje é uma noite de você liberar perdão para alguém. Talvez essa noite é um dia de você restaurar a tua aliança com o teu marido, com a tua esposa, com a tua família. Mas talvez restaurar a tua aliança com essa casa. Talvez essa noite é uma noite de você renovar um compromisso de unidade, de não desistir, de voltar a se reunir nas células, de amar a presença de Deus, de amar e servir pessoas. Queridos, que nessa noite eu e você tenhamos uma decisão, que nós iremos
manter as nossas lâmpadas acesas, que nós iremos buscar um azeite extra, que nós iremos suportar os processos enquanto a oliva é esmagada, mas vai sair algo precioso de você, meu irmão, vai sair algo precioso do meio da tua oração. As suas lágrimas no Senhor estão sendo coletadas nesses dias, queridos. É esse lugar onde eu intencionalmente disponho meu coração e falo assim: Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, limpa o meu coração, ajuda-me a não perder o foco. Esse lugar que talvez você vai ter que ter uma conversa com o teu líder essa semana, e você vai ter que abrir o teu coração, que talvez teu coração tá precisando de ajuda, tá precisando de uma faxina, e o teu líder vai te ajudar. Talvez você vai ter que ter uma conversa com um pastor, e nós vamos te ajudar nesses processos. Mas eu creio que nessa noite é uma noite de decisão, é uma noite onde eu e você falamos: Jesus, eu quero fazer parte de uma igreja sábia, eu faço parte de uma igreja que espera com ansiedade, com alegria a tua volta. Jesus, nessa noite, ó Pai, colocamos os nossos corações a Ti, Senhor. Pai, sonda os nossos corações, sonda as nossas mentes, Senhor. Ó Pai, vê se é em nós, ó Pai, algo que não Te agrada, Senhor. Vê se é em nós algum fogo estranho. Vê se em nós algum óleo que nós coletamos, ó Pai, de forma porque era mais rápido, ou porque talvez eu achei que era teu azeite da tua presença e não era, Senhor. Pai, ajuda a limpar minha vida nessa noite, ajuda a limpar minha mente e meu coração. Ajuda, Senhor, a limpar a nossa igreja, Senhor, que nós sejamos encontrados fiéis, que nós sejamos encontrados como homens e mulheres que amam a Tua presença e não negociam princípios, Jesus. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a manter as lâmpadas acesas com o fogo do Teu Espírito, Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro nessa noite, se um coração aqui se sente a parte da Tua presença, Senhor, une de volta, Senhor, enxerta de novo, ó Pai, nessa videira verdadeira, Senhor, onde o Senhor é a videira e nós somos os ramos, e nós só iremos frutificar se nós estivermos ligados no corpo. Então ajuda-nos, Senhor. Dá-nos esse senso de urgência, Senhor. Dá-nos esse senso de proteção, que andar no corpo e andar debaixo da Tua presença, de uma cobertura espiritual, é proteção sobre as nossas vidas. E é nesse lugar, ó Pai, onde nós encerramos esses 21 dias de oração, falando: Jesus, o Senhor tem liberdade para falar, o Senhor tem liberdade para mover as áreas que o Senhor quiser em nós. Jesus, sonda os nossos corações. Minhas lamparinas estão acesas.